Olá, queridos, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Patrícia Vieira, sou responsável pela página Cursos e Palestras Semear. E nessa quarta-feira nós estamos iniciando o curso sobre vidas vazias. Eu te agradeço por você separar 5 minutos, 6 minutos do seu dia para tirar uma reflexão sobre a sua própria vida. Porque falar de vidas é falar sobre a nossa vida, falar sobre as nossas necessidades. E nós temos vivido, um momento muito enriquecedor, da nossa sociedade, da nossa vida, o isolamento social. Apesar de todo o sofrimento, o isolamento social ele nos trouxe uma oportunidade. Patrícia, que oportunidade é essa? De olhar para nós mesmos. Muitas das vezes, quando nós paramos, nós temos a oportunidade de olhar para nós mesmos. É por isso que esse curso vai fazer sentido na minha e na sua vida. Por quê? Quando nós paramos, muitas pessoas que tiveram que parar a sua rotina, que se viram dentro da sua casa, começaram a perceber que faltava alguma coisa dentro delas. Por quê, queridos? Quando nós temos uma rotina, nós trabalhamos, nós estudamos, nós vamos para a academia, nós fazemos aí aquela nossa rotina, como o nome já diz, repetição, a rotina é uma repetição. Muitas das vezes nós não damos conta de algo que falta em nós. Quando essa rotina, ela é desmontada, ela é reconfigurada, nós começamos a perceber alguma coisa que falta em nós. Então, durante esses 4 dias, nós vamos parar e vamos perceber a nossa própria vida. Por isso que vai se chamar Vidas Vazias, porque nós vamos falar sobre o vazio, Patrícia, nessa primeira aula, o que eu vou entender? Nós vamos entender o que é o vazio, Nós ouvimos falar diversas vezes o que é o vazio. E eu vou te dizer o que você vai precisar para poder acompanhar as aulas. Ou seja, você vai precisar de tempo. Se você quiser anotar algumas informações, você pode ficar à vontade. E se você quiser, a cada vídeo, ao final, colocar embaixo uma observação ou alguma dúvida, nós vamos interagir e vamos, te responder, tá? Vai ser bem simples, vai ser um ambiente meio que terapêutico, Eu vou estar aqui conversando com você e você tendo reflexões sobre a aula, tá bom? Vamos começar? Bom, o que é vazio, Você já ouviu essa palavra diversas vezes. E nós vamos falar de 2 tipos de vazios hoje. O vazio, comum, tá? O vazio, de acordo com o dicionário, ele é a ausência de conteúdo. Ou seja, o que não tem conteúdo é vazio, É um espaço, que é aberto, É algo que está livre, sem conteúdo. Esse é o conceito de vazio. Vazio é o que não tem conteúdo. E nós vamos dar um foco, desses 4 dias sobre o vazio existencial, Quantas pessoas não se acham vazias? Você deve ter escutado alguma vez na sua vida alguma pessoa falar: nossa, eu estou me sentindo vazia, eu me sinto vazia nesse momento. Então nós vamos refletir sobre isso. O vazio, existencial é a falta de sentido na vida. Ou seja, pessoas se sentem vazias. Por quê? Porque falta sentido na vida. A pessoa que não tem sentido é a pessoa vazia. Uma vida vazia é uma vida sem sentido. Eu trouxe um objeto aqui que ele vai nos acompanhar em cada aula, Ele vai ser um objeto que vai servir até a segunda aula, que vai ser um pouco mais didática, Vai ser um pouco mais dinâmica. Essa aula é uma aula de apresentação. Ele vai estar conosco. Eu vou te dar um exemplo, sobre um vazio existencial. Ou seja, a pessoa ela existe, mas a vida dela não tem conteúdo. Ou seja, é uma vida vazia. É uma vida, sem sentido. A vida sem sentido é uma vida alienada. Ou seja, Patrícia, o que é alienada? É uma vida, é fora de contexto, A pessoa alienada, ela vive fora do seu contexto, ela vive fora do contexto até social. Ou seja, muitas pessoas estão vivendo
achando que estão vivendo um contexto, mas na verdade estão vivendo uma alienação, ou seja, a vida dela está sem sentido e ela está fora do contexto, né? Por exemplo, esse objeto, né? Essa caixa aqui, né? Eu vou apresentar essa caixa na primeira aula e ela vai nos acompanhar nas demais aulas. Essa caixa é uma caixa bonita, né? É uma caixa bonita por fora, mas ela é uma caixa vazia, ou seja, ela não tem conteúdo. E quantas pessoas não são assim? Nós vamos falar na segunda aula. Vidas vazias. Patrícia, o que são vidas vazias? São vidas sem conteúdo. Ou seja, durante esse período, né, muitas pessoas se deram conta de que não havia conteúdo em suas vidas. Patrícia, que conteúdos são esses? Nós vamos ver mais para frente. Mas o que eu quero te chamar a atenção nessa primeira aula é sobre o conceito de vazio. O conceito comum é o vazio é falta de conteúdo. Então a pessoa ela vai se observar, poxa, está faltando algo em mim, está faltando conteúdo. E nós temos que dar uma atenção a isso. Porque quando falta conteúdo, pode ser preenchido com qualquer coisa. Nós vamos falar, né, na terceira aula sobre isso. Quantas pessoas estão preenchendo a sua vida com qualquer coisa, porque tem espaço, falta conteúdo. E eu vou falar com você sobre isso. Mas nessa aula, eu quero que você fixe isso. Vazio é a ausência de conteúdo. E o vazio existencial é a vida sem sentido, né? Que causa alienação, ou seja, a pessoa vive fora de contexto, está achando que está vivendo bem, mas na verdade está vivendo uma alienação, está fora de contexto. E a vida vazia, querido, a vida, né, alienada, a falta de sentido pode levar a sérios adoecimentos que nós vamos ver mais à frente. Então essa caixa ela vai nos acompanhar até o final de cada aula. Ou seja, às vezes está bonito por fora, mas por dentro está vazio. Tome cuidado. Nós vamos falar, né, na terceira aula, vidas de aparência vezes futilidade, vida de aparência vezes dor, né, do vazio. O vazio ele causa dor, né? A pessoa ela vive num contexto que não condiz com a realidade e acaba trazendo sofrimento. Então eu quero que você lembre dessa caixa. Ela é bonita por fora, mas ela está vazia por dentro. Espero, né, ter trago um pouco de reflexão. Anote o que é vazio existencial, e aí se prepare para os nossos demais encontros. Tenha um dia abençoado e que Deus te abençoe também, você e a sua família a cada dia. Até a próxima quarta.